Da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar todos os citados na Operação Ethos e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, incluindo todos os seus membros. Registro com prazer a presença dos nobres deputados Dr. Ulisses, deputado Ed Thomas, deputado Vitor Sapienza, deputado Coronel Camilo, deputada Beth Saão e esse deputado que preside os trabalhos. Essa reunião foi convocada com a finalidade de deliberar sobre a pauta anexa, creio que os deputados já têm essa pauta. Em seguida, vamos proceder à oitiva e agradecer também a presença do presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e pela paciência do senhor. Também quero fazer notória a todos a presença do senhor secretário de Assuntos de Administração Penitenciária, o Dr. Lorival Gomes, que foi convidado para acompanhar os nossos trabalhos hoje e teve hoje a grande gentileza de estar conosco nessa tarde. Antes de chamar as pessoas aqui à mesa, eu queria fazer então a deliberação da pauta para essa tarde. Nós temos aqui 5 itens. Pela ordem, senhor presidente? Pela ordem, deputada Beth Saão. Eu gostaria de solicitar vistas do item de número 3, 4 e 5. Vistas concedida à deputada Beth Saão, item 2... Não, perdão, 3, item 3, 4 e 5. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Gostaria de pedir vistas conjuntas. Ok, concedida vistas conjuntas ao Coronel Camilo, no item 3, 4 e 5. Pela ordem, deputado. Pela ordem, deputado Dr. Ulisses. Vistas do item 1. Item 1, concedida vistas ao Dr. Ulisses. Mais algum deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para título de informação, geralmente pedimos a dispensa da leitura da ata anterior. Perfeito. Então, esse deputado está solicitando a dispensa da ata. Perfeito. Pela Obrigado, ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Tenha sido pedido vistas, né, eu faria uma sugestão aos membros desta comissão e à própria proponente, deputada Beth Saão, que ao invés de convocação se trocasse para convite do secretário de Segurança. Do item 1. O item 1. Mas já foi pedido vistas, Camilo. Mas a senhora concorda com passar para convite, manter a convocação? Olha, deputado Telhada, a gente tem feito isso aqui em comissões, nas reuniões ordinárias das comissões temáticas, a gente não tem conseguido obter resultado, essa é que é a verdade. Perfeito. Em vários momentos, eu fiz a substituição, né, da convocação por convite, mas isso também não deu nenhuma garantia da presença de quem nós estamos requerendo nas comissões temáticas. Eu gostaria de avaliar e verificar. Qualquer coisa, na próxima reunião nossa, eu posso até... Perfeito. Então, está mantida a convocação, mais vistas concedidas ao deputado Dr. Ulisses. Então, nós vamos fazer aqui a deliberação do item número 2. O item número 2, a solicitante é a deputada Beth Saão e o deputado João Paulo Rilho Alencar Santana Braga. Requerimento número 10 de 2017 requer a aprovação da convocação para a oitiva do senhor Mário Surrubo, subprocurador-geral da Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do Estado de São Paulo, que acompanhou o desenvolvimento da Operação Ethos. Em discussão. Pela ordem, deputado Coronel. A mesma coisa. Venho solicitar aqui, embora já vamos deliberar sobre isso, o pedido aí a esta comissão para que transformasse essa convocação em convite. Deputada Beth? O problema é que na CPI, se nós transformarmos em convite, nós temos, Camilo, qualquer deputado Camilo, qual que é a garantia que nós temos que esse pessoal vai vir? Porque a CPI, ela é datada, nós temos o início e temos o fim dela. Diferentemente das comissões temáticas, se às vezes você substitui, mas o convidado não vem naquele mês, vem no mês seguinte, vem no outro, vem no segundo semestre, não tem problema. A questão é que aqui nós podemos fazer o seguinte, eu até substituiria desde que, para não ser intransigente, desde que a gente faz o convite, né, a secretaria da comissão faz o convite,
certo? Se não a pessoa não comparecer, aí nós temos que combinarmos de substituir por convocação, porque se a gente transformar tudo em convite, quem que vai vir? Não é? Não tem obrigação nenhuma de vir. Perfeito. Concordo plenamente. Concorda? Não responder o convite, eu vou até mais longe. Tá. Se não Vai responder pra convocação. o convite, Tudo já bem. marca uma reunião extraordinária para os próximos dias com convocação. Não há problema Tudo algum. bem. Então tá substituído. Substitui, então, a aprovação de convocação para convite da oitiva do senhor Mário Surrubo. Em discussão. É Sarrubo. É isso? Surrubo. É Sarrubo. Então, alterando o nome para o senhor Mário Sarrubo. Então, está errado aqui no nosso... Mário Sarrubo, Procurador-Geral da Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do Estado de São Paulo. Os deputados, não havendo mais oradores, em votação. Os deputados que estão de acordo com o convite para o senhor Mário Sarrubo comparecer, permaneçam como estão. Aprovado o item 2. Perfeito. Seguindo aqui o item regimental, que foi lembrado pelo deputado Ed Thomas, solicito a leitura da reunião da ata anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Pedir a dispensa da leitura de conhecimento dos deputados. Havendo a concordância de todos os deputados, está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e dada por aprovada. Muito bem, senhores, vamos para o item 2. Proceder à oitiva. Convido nesse momento para que venha à mesa e tome lugar junto a esse presidente, o senhor Marcos da Costa, digníssimo presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. Aproveito para convidar também para que tome assento essa mesa o distinto secretário de Assuntos Penitenciários, Dr. Lorival Gomes, para que acompanhe nossos trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora deputada. Por favor. Com todo respeito à presença do secretário, que eu saúdo e cumprimento, como também do Dr. Marcos, mas eu só queria saber, nós estamos aqui ouvindo aquilo que estava na pauta inicial, que é o Dr. Marcos da Costa. Tá Bom? Muito obrigado. Dr. Marcos, muito obrigado, seja bem-vindo. Mais uma vez eu peço desculpa aos senhores, mas houve alguns contratempos para a gente começar a reunião às 14. Essa segunda chamada às 14h30 foi iniciada e é um prazer tê-los conosco aqui. Doutor Marcos, o assunto dessa reunião é a Operação Etos Condep, que Vossa Excelência deve ter tomado ciência através de jornais ou através de um acompanhamento. Eu queria perguntar a Vossa Excelência se o que o senhor tem a falar sobre essa operação, algum envolvimento da OAB, ou como que foi a participação nisso, que nos esclarecesse a respeito desses fatos, o que o senhor pode trazer para acrescentar o nosso trabalho. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer o convite para participar desta audiência, cumprimentar a todos os deputados presentes, cumprimentar o nosso secretário de Administração Penitenciária, os assessores aqui presentes, e nós acompanhamos, fizemos acompanhamento pela mídia, enfim, aquilo que foi divulgado. Teve, no caso da Ordem especialmente, uma situação pontual, onde advogados sofreram mandado de prisão. E, evidentemente, aí no caso desses advogados, a Ordem se preocupa no que diz respeito a prerrogativas, no que diz respeito à ética profissional. Foi exclusivamente isso. Perfeito. Eu tinha alguns questionamentos, alguns dos deputados querem fazer um questionamento antes, eu já faria os meus questionamentos, pode ser? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, doutor Marcos, quantas cadeiras possui a Ordem do Advogado do Brasil, a OAB, no Conselho Estadual dos Direitos de Pessoa Humana, no CONDEP? São 2 cadeiras. 2 cadeiras. E qual o critério utilizado pela Ordem para a escolha desses advogados que exercerão as funções nessas cadeiras? Advogados com notório saber, conhecimento na área de direitos humanos e que, evidentemente, têm a contribuição a dar nessa área. Então, hoje nós temos 2 indicados. Um deles está aqui, José Roberto Manesco, um advogado conselheiro da Ordem, um advogado extremamente qualificado, um dos grandes escritórios aqui de São Paulo, na área de direito administrativo, tem uma vocação para lidar com direitos humanos. E também o advogado Antônio Funari, que é um advogado também extremamente conhecido, respeitado, preside a Comissão de Justiça e Paz da Cúria, ligado também, tem uma vida dedicada a direitos humanos, de forma que hoje são os 2 indicados. Perfeito.
Os advogados escolhidos, eles são membros de alguma comissão temática ou são escolhidos aleatoriamente ou só pelo saber jurídico? Não há uma regra. Hoje, o advogado Manesco, que é conselheiro da Ordem, e o Antônio Finari também participa de diversas atividades da Ordem ligadas a direitos humanos. Mas não há uma regra, a escolha da diretoria, o Conselho, há uma lei que regula, oferece à Ordem 2 cadeiras, a Ordem procura contribuir, evidentemente, selecionando aqueles que entendem que são os quadros melhores para oferecer em cada conselho que tem disponível cadeiras para a entidade. Então não há relação cadeira comissão temática, não há essa relação? Não há relação. Perfeito. Insisto, evidentemente nós procuramos, no caso do CONDEP, indicar pessoas que têm uma ligação profissional, enfim, ou acadêmica com direitos humanos. E assim fazemos com cada conselho que a Ordem tem participação. Com referência a essa pergunta, haveria alguma comissão temática que participasse dessa escolha dos advogados ou é a diretoria que escolhe? É a indicação da presidência. Da presidência. Isso. Perfeito. Que representa a Ordem. Sim, senhor. Na verdade, é a Ordem que faz a indicação. E quem representa a Ordem é a presidência. A OAB, ela fiscaliza e acompanha essa atividade dos membros da OAB no CONDEP? Não é que fiscaliza, eles são representantes da Ordem, nós temos conversas, diálogos constantes, procurando sempre servir ao Conselho. E no caso dos direitos humanos, há uma situação especial, que a Ordem, ela como entidade, ela tem por objetivo a defesa dos direitos humanos. Então, um tema extremamente caro para a Ordem e mantemos diálogo constante com todas as entidades ligadas a direitos humanos. Perfeito. A OAB São Paulo recebe do CONDEP relatórios relativos aos trabalhos realizados pelo órgão? Os conselheiros nos informam dos trabalhos. São os próprios conselheiros que nos informam. Mas através de relatório escrito? Aí depende do momento. Nós temos a informação dos trabalhos. Perfeito. Constantemente. Aqui, acho que os advogados nomeados prestam contas periodicamente das atividades que integram a rede. Sim, o senhor já respondeu. Isso. E quando nós solicitamos também, é um tema que é caro para casa, nós estamos em constante diálogo em relação à questão dos direitos humanos. Aqui, no caso, os dois conselheiros da OAB, eles prestam contas ou esclarecimentos do que fazem diretamente ao presidente ou alguma comissão? Ao presidente. Ao presidente diretamente. Eventualmente participam também das comissões de direitos humanos, das comissões afetas à área, mas o diálogo é sempre com a presidência. Normalmente é a comissão de direitos humanos? Normalmente é com a presidência, em face da matéria, que é algo que a Ordem tem como uma das suas prioridades, a defesa dos direitos humanos. Nós temos muitos eventos, muitas reuniões, nos quais podem participar conselheiros. E aí, evidentemente, dialogam sobre itens ligados a direitos humanos, e a participação do CONDEP nesse quadro é importante. Perfeito. A OAB sugere pautas, práticas ou condutas para o CONDEP? Nós tivemos, depende, depende do momento, depende do tema. Nós tivemos, por exemplo, recentemente discutindo aqui na casa a questão da composição do CONDEP. Recentemente discutimos a alteração legislativa em relação à composição do CONDEP. Uhum. É um diálogo constante, porque eu insisto, direitos humanos é, por lei federal, uma das atribuições da Ordem de Defesa dos Direitos Humanos. Perfeito. A OAB acompanha os trabalhos de campo, no caso presídios, corregedorias, que é realizado por membros do CONDEP? A OAB tem uma comissão especial ligada à administração penitenciária, que tem contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e também com o Conselho de Administração Penitenciária. Então, no que diz respeito aos presídios, essa atuação se dá por diversas frentes. Não através do CONDEP? Não tenho segurança para afirmar, porque o trabalho é conjunto. Então, não tenho como confirmar se há participação na Ordem de membros do CONDEP. O que eu posso assegurar a Ordem participa das discussões ligadas ao sistema penitenciário, inclusive na questão de direitos humanos, propondo, por exemplo, ações em relação aos detentos, de ressocialização, para dar um exemplo. Temos trabalhos em alguns presídios, junto com a administração penitenciária, e em diversas frentes. Sim, senhor. O preso Luiz Carlos dos Santos, que era o vice-presidente do CONDEP,
Qual a postura adotada pela OAB em relação a ele? Foi tomada alguma providência? Não, porque ele não desrespeitou a ordem. Não é advogado. Porque constou em todos já que ele seria advogado. Não é advogado. Não é advogado. Não é advogado. Nem bacharel. Não. E não tem informação dele se apresentar como advogado. Não sei de onde a medida tirou. Se apresentar como advogado, aí cumpre o Ministério Público, evidentemente, verificar a necessidade, não de, dependendo do que ele faz, do exercício legal da profissão. Então, mas ele não é advogado. Não houve qualquer participação do OAB em relação à indicação do senhor Luiz Carlos Santos? Rigorosamente nenhuma, não é advogado e não tem ligação com a ordem. Perfeito. A postura da OAB em relação aos demais advogados presos na Operação Etos Condep. O que está sendo feito, o que foi feito? Ligado a prerrogativas profissionais e ligado à ética. Então, prerrogativas profissionais para verificar se as prerrogativas como advogados foram atendidas. E ética profissional, aí eu peço licença a todos, porque há um dever de sigilo em relação ao processo ético. Nem se eles foram cassados, não, isso vai acontecer, essa realização do processo. Isso, o processo é um processo sigiloso, onde é dado direito de defesa, e aí é analisado à luz dos preceitos éticos da classe. Mas aí eu peço perdão, porque há um dever de ofício de sigilo por parte do processo. Perfeito. Bom, senhor, a última pergunta que eu fiz, o senhor já respondeu dizendo que há o sigilo. Senhores deputados, algum questionamento? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Bom, primeiro aí agradecer a sua presença, viu, doutor Marcos? Obrigado. Está aqui participando. Ao nosso secretário, doutor Lorival, parabéns aos dois pelo trabalho. E presidente e nossos deputados, na mesma linha que falou o doutor Marcos Costa, deixar bem claro para todos aqui, né? A ideia nossa é melhorar o CONDEP. A nossa ideia aqui é uma proposta propositiva, né? Já conversei muito com o Coronel Telhada, e deixar bem claro para todos que a Polícia de São Paulo também tem como norte e principal deles, são três, principal deles, direitos humanos, respeito aos direitos humanos. Tanto é que eu, como comandante-geral, recebi, logo em 2009, aí, todos os representantes, militantes de direitos humanos, inclusive o CONDEP. Né? E os recebi também em casos graves, como a morte dos motoboys, a primeira, a segunda, tudo que teve de evento e que eu fui procurado pelo CONDEP, a gente esteve presente lá. E isso segue indefinidamente. Todos temos o mesmo objetivo aqui, que é melhorar o CONDEP. Reputo como super importante, né? Inclusive a ouvidoria, não tenho dúvida nenhuma que está ligado ao CONDEP aí, que é uma outra discussão, que eu estou pretendendo alterar a forma de indicação da lista tríplice, sem em nenhum momento tirar a autonomia nem do CONDEP e nem da ouvidoria. De maneira nenhuma, não mexe em nada disso. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque já houve alguns comentários que a gente está tentando interferir, ou cercear, ou tirar a autonomia do Conselho. Isso não existe. A gente está tentando melhorar, porque foi um caso gravíssimo, de uma pessoa que eu vi, inclusive, em alguns momentos na imprensa, se declarava como advogado, numa ação que, infelizmente, envolveu 41 profissionais, né, advogados, e causou um estrago muito grande. Né? Se não... algumas mortes aí nesse meio do caminho, porque a gente não sabe que tipo de informação foi fornecida antes, né, para alguns presidiários. A minha questão não tinha alguma forma de a OAB ter tomado conhecimento, ou esses advogados que pertencem, né, conheço o Dr. Funari particularmente, um grande defensor aí contra, né, a tortura, que é a sua linha de frente. Tinha como a gente identificar e não deixar que um caso tão grave envolvesse tantas pessoas ligadas à ordem que nas suas palavras, né, é a responsável aí por defender os direitos humanos, como a Polícia de São Paulo, em todo o Brasil. Não teria uma forma, isso não chegou a nenhum conhecimento, nada chegou ao conhecimento da ordem antes? Deputado, toda informação que chega à ordem tem o estatuto que prevê o Código de Ética, e a violação prevê sanções, que vão de censura até exclusão. Toda denúncia que é apresentada à ordem é investigada. Precisa ser uma denúncia formal, denúncia anônima pelo estatuto, que é uma lei federal, a ordem não pode receber, é uma obrigação legal. Toda denúncia que chega, a ordem fiscaliza, a ordem apura, dentro dos preceitos do devido processo legal, evidentemente, de defesa, e constatada uma situação de violação das nossas prerrogativas, o próprio tribunal define a pena aplicável. Então, se a denúncia chegou, a denúncia é apurada. É apurada, constatada,
é punido o profissional no caso de uma violação. Eu não tenho como dar informação de casos concretos, porque infelizmente há um dever de sigilo em relação ao procedimento ético. Mas o que eu posso assegurar primeiro, que nós temos algo em torno de 350 mil advogados em São Paulo. A grande maioria, a imensa maioria, é formada por pessoas que têm na ética uma das bases de sua atuação profissional, a grande maioria. Aqueles que não têm, infelizmente acontece com qualquer categoria profissional, esses são objeto de apuração com direito de defesa e, caso constatada a infração, é aplicada a pena adequada, a pena correspondente. Perfeito. A minha questão é saber se alguma coisa tinha vindo antes, o senhor falou que não, e durante não tem jeito. Ou se veio alguma informação, alguma denúncia, já que com certeza a denúncia é apurada. Veja, estou satisfeito, mas só para complementar, né? Isso aconteceu durante algum tempo, né? E nós tínhamos 2 advogados pertencentes ao Conselho, que participavam da reunião dos conselhos, que em tese acompanhavam as atividades do Conselho, né? Então, por que eu estou também colocando isso? Porque a gente vai sugerir algumas ações da própria OAB para que melhore essa relação, não tenho dúvida nenhuma, e para que a gente possa melhorar o Conselho. Reputo o Conselho, volto a falar, né, como importantíssimo na defesa dos direitos da pessoa, que é o cerne da questão. Tá, mas nós precisamos... Por que nós estamos fazendo isso? Não é só para investigar, é para propor. Né? Para propor o quê? O que a gente pode melhorar para que esse Conselho seja sempre, vamos dizer assim, que ele fique blindado desse tipo de problema que aconteceu e exatamente uma violação grave, né, dos direitos humanos dentro do próprio Conselho. Então, por favor, não tem nada contra a ordem, nada contra... as questões envolvem aí o que nós vamos fazer, inclusive de propositura para a própria ordem dos advogados. E da minha parte, estou satisfeito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Vitor Sapienza pediu primeiro. Em seguida, a deputada Beth São. O som do deputado está desligado. Presidente, eu queria fazer uma indagação do Dr. Marcos. Doutor Marcos, eu queria fazer uma indagação, senhor. Eu sou praticamente recém-chegado à comissão. Porém, a imprensa, infelizmente, muitas vezes ela denigra as imagens. Ela sempre vinculou que o Luiz Carlos Santos seria advogado. Eu gostaria que, dentro desse quadro, além do senhor reafirmar o que o senhor disse, que o senhor transmitisse à imprensa, mesmo porque, antes de ser deputado, eu também fiz parte de entidade de classe. E eu sei que, muitas vezes, vale a primeira versão e não o fato em si. Então, se o senhor me permite, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que desse ênfase a que mencionado senhor não é advogado. O senhor fala uma nota seria interessante, né? Até para tirar a OAB dessa situação tão difícil, né? Como propositura. Eu queria... Fica à vontade. Posso falar? Eu queria só voltar, me permitam, passar atrás em relação ao Coronel Camilo, que eu quero mais uma vez agradecer. É um deputado extremamente democrático, nos convida para o diálogo, para as discussões dos projetos que apresenta. Eu só quero ponderar em relação aos colegas que representam a Ordem. A Ordem tem total confiança nos dois. O CONDEP formado, salvo engano, por um representante do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, por 2 representantes da OAB e por representantes de outras entidades. Então, eu não sei, eu não participo das reuniões do CONDEP, mas quero registrar a absoluta confiança que nós temos em relação aos 2 profissionais. E certamente que soubessem de algo que não representasse aquilo que é a finalidade do CONDEP, aquilo que é de interesse público, teriam denunciado. É só para ficar esse registro, porque são 2 excepcionais profissionais. E eu digo isso porque o ambiente, eu não sei o que aconteceu dentro do CONDEP, eu só acompanhei pela mídia a participação do vice-presidente do CONDEP, e só para registrar isso. E em relação à questão do profissional, do vice-presidente, deputado, toda vez
que a imprensa noticia, naquele caso específico, mas não só naquele caso, em outros casos, que a imprensa noticia, como sendo advogado, alguém que não é advogado, a ordem imediatamente entra em contato com o veículo da imprensa e corrige a informação. Então, houve, num primeiro momento, de fato, a primeira notícia que saiu é de que seria advogado, mas imediatamente após a comunicação da ordem, a imprensa não tratou mais como advogado. Então, eu tenho acompanhado isso no Passa, mas o senhor tem toda a razão. É muito comum a imprensa confundir um bacharel em direito, nem sei se esse senhor em especial é bacharel em direito, mas quando sai a informação, nós entramos em contato, fazemos coisa fundamental isso, até porque é a imagem da classe que está passando e não pode ser contaminada por ações de alguém que não é advogado. O que marcou, Tomara, é o seguinte: Luiz Carlos Santos o homônimo dele foi presidente da casa, foi um grande presidente, foi ministro, e por isso que me chocou, eu pensei comigo mesmo, puxa vida, ir lá no enterrado e falar o que fizeram com o meu nome. Né? Essa é a razão de fazer essa ponderação. Mas é comum, infelizmente, é comum sair a informação de que determinada pessoa é advogado e confundindo o papel, confundindo a figura do advogado, do profissional advogado, com a do bacharel em direito. E aí, como também às vezes sai em relação a alguns órgãos como conselhos, que sai como juiz. E o conselho, Poder Executivo, não é juiz. O juiz é a atividade privativa da magistratura. Eu estou dizendo isso a Vossa Excelência, talvez o coronel Telhada não tenha acompanhado. Nós tivemos, recentemente, um problema envolvendo a Assembleia, o da merenda. Publicaram minha fotografia. A Folha foi condenada, já me pagou a indenização, que eu destinei para uma entidade filantrópica. Mas eu paguei um preço um bom tempo. Muito obrigado, deputado. Bem, queria agradecer a presença do Dr. Marcos, atendendo a um requerimento da nossa autoria. Dizer que eu queria ter alguns questionamentos para fazer ao senhor. O primeiro deles é se, porventura, a OAB tinha conhecimento anterior da Operação Ethos. Não tinha conhecimento nenhum. O senhor acha que o CONDEP, o senhor conhece o CONDEP, o seu funcionamento, ou o senhor conhece o CONDEP também pelas informações que chegam através dos advogados, que, aliás, eu conheço o Dr. Manesco, já participei de reuniões com a presença dele e conheço a seriedade dos indicados pela OAB que fazem parte do CONDEP. Realmente, eles também honram a entidade porque trabalham com muita seriedade lá dentro. Isso é algo que todos partilham desta mesma visão ali. Eu tenho certeza que sim, deputado. Eu conheço pelos dois, pela representação que nós temos dentro do CONDEP. Particularmente, eu nunca participei de reunião do CONDEP. Como a ordem tem assentos, esses assentos são supridos pela presença desses colegas, então os colegas aqui representam a ordem do CONDEP. O senhor, eu não me lembro se o coronel Telhada falou alguma coisa a esse respeito, mas as medidas adotadas com os advogados, com os 36 advogados que estiveram envolvidos nesta operação, o senhor pode nos discorrer um pouco sobre isso, respeitando, evidentemente, todo o sigilo do processo que os... Isso. A questão de prerrogativa profissional, como qualquer advogado, há uma preocupação com o cumprimento das prerrogativas que é verificado no primeiro momento. E, em havendo, no caso, indícios de um comportamento que não é adequado aos preceitos éticos, qualquer profissional acaba respondendo um processo ético. O andamento do processo ético, infelizmente, não posso falar, deputada, porque eu estou obrigado ao dever de sigilo pela lei. Mas, havendo a denúncia, como aconteceu, essa denúncia é objeto de uma apuração num processo ético. Sim. Doutor Marcos, desde o início dessa questão, a gente percebe que o que foi ato criminoso foi de uma pessoa ali do CONDEP, que era o vice-presidente. A gente sabe de como é o processo democrático das eleições do CONDEP, etc., etc.
e, pela primeira vez, aconteceu de e apenas um de seus membros, isso é sempre importante destacar, acabou sendo cometendo um ato criminoso, foi julgado, está preso, condenado, etc. Muito bem julgado e muito bem condenado, por sinal, creio eu. O senhor acha que esse fato, pode... O senhor acredita que a imagem do CONDEP pode ser prejudicada por conta disso? O senhor acha que os trabalhos do CONDEP podem ser prejudicados? O CONDEP que presta serviços, o próprio Coronel Camilo sempre faz questão de reiterar isso, que o CONDEP presta um serviço importante na área de direitos humanos, na defesa dos direitos humanos. O senhor acha que isso pode, em que medida, atrapalhar o exercício dos trabalhos? Porque mesmo durante essa operação e mesmo após o encerramento, pelo menos daquilo que dizia respeito ao CONDEP, pelo que eu pude perceber, o CONDEP continuou trabalhando, inclusive na elaboração do plano estadual, dos direitos humanos, etc., etc. Aqui, esta casa mesmo recebeu uma reunião importante, que nós participamos a esse respeito, porque, senão, essa questão da imagem eu acho importante. Eu queria que o senhor me dissesse se o senhor acha que isso pode comprometer a imagem do CONDEP e, da mesma forma, nós temos 2 advogados lá que são da OAB. O senhor acha que o fato de ter 2 advogados da OAB pode comprometer a imagem da OAB também, uma instituição que tem tanta credibilidade como a OAB tem? Tá, eu posso falar a minha visão pessoal. O CONDEP exerce uma função importantíssima. O CONDEP é um conselho constitucional, a previsão na Constituição de São Paulo, regulado por uma lei estadual, que define, inclusive, quem são aqueles que vão ocupar as suas cadeiras. Então, não creio que haja possibilidade de macular a atuação de uma pessoa, a disponibilidade de todos os outros que voluntariamente lá comparecem, procurando cumprir uma missão tão relevante que é a defesa dos direitos humanos. Agora, acho também que isso permite uma reflexão que precisa ser feita, até que ponto essa pessoa, a sua participação representa ou não uma necessidade de uma reflexão sobre a forma de composição do CONDEP. Eu acho que se houve no CONDEP alguma indicação, precisa perquirir todo o caminho. E não estou dizendo que houve, mas estou dizendo que se aconteceu a participação de alguém com um grau de comprometimento como aquele que foi exposto, pelo menos para a mídia, não vou nem falar da pessoa porque eu não conheço. Eu acho que merece uma reflexão sobre a forma de valorizar o CONDEP, eventualmente extraindo alguma possibilidade que eventualmente exista, se é que existe, de uma indicação ser feita de uma forma a permitir a participação de alguém não comprometida com a causa dos direitos humanos. Precisa ser valorizada a causa dos direitos humanos. E se aconteceu a indicação por um contexto que levou a isso, é preciso verificar e eventualmente alterar dentro desse conceito, valorização do CONDEP e valorização dos direitos humanos. Sim, mas sempre pensando de que a indicação, na sua opinião, deve seguir atender pessoas que são militantes, ligadas e que têm um histórico de luta, de trabalho voltado para essa... Com responsabilidade na defesa dos direitos humanos, que é uma defesa fundamental do Estado Democrático. Até porque os membros do CONDEP, salvo engano, não são remunerados. Não, trabalho voluntário também. Isso também precisa ser destacado, que ali também ninguém recebe salário. Nós temos participação de um desembargador do Tribunal de Justiça, 2 desembargadores. Nós temos a participação, eu achei que fosse uma cadeira, 2 desembargadores. Nós temos a participação de um deputado, nós temos a participação de uma pessoa indicada pelo Conselho, nós temos participação de 2 pessoas indicadas pela Ordem, que é uma entidade, eu estou na presidência da Ordem, mas é uma entidade que tem uma história de defesa dos direitos humanos, não preciso expor. E temos participação de outras entidades também, eu tenho certeza que são relevantes. Se houve uma indicação
se o sistema permitiu que alguém chegasse lá sem ter esse histórico ligado aos direitos humanos, eu acho que é o caso de refletir sobre isso, mas sempre valorizando, evidentemente, o órgão, valorizando o CONDEP, valorizando a participação dessas pessoas que voluntariamente dedicam uma parte de suas vidas à causa dos direitos humanos. Ok, estou contemplada. Obrigado, presidente. deputada. Mais algum dos senhores deputados? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Ed Thomas. É para cumprimentar o nosso presidente e, ao mesmo tempo, fazer uma saudação ao doutor Marcos e ao doutor Lorival. Eu não vou entrar em detalhes, satisfeito até com as colocações do nosso presidente, das perguntas, e até porque eu gosto também de provocar boas notícias para a minha região, né? Porque a imprensa, que é papel dela, colocar notícia, nem sempre, de repente, como acontece, infelizmente, né? Nem sempre. Mas muito dessa operação que se transformou nessa CPI, né, doutor, vem da região do Oeste Paulista, vem de Presidente Prudente, certo? Num trabalho de investigação grandioso, né? E aqui nós buscando mais esclarecimentos, a CPI tem esse papel. Nós aprovamos um requerimento. O convite ao doutor Lincoln Gaquier, promotor de justiça do GAECO, Núcleo Presidente Prudente, para prestar esclarecimentos sobre a Operação Ethos CONDEP. Mais recentemente, nesta semana, Sapienza, Coronel Camilo, doutor, nós tivemos aí a morte organizada que teria saído da nossa região, né? A ordem teria partido de dentro do presídio, numa guerra das facções por suposto roubo descoberto e a ordem realmente para matar, certo? Fazer essa saudação à OAB, doutor Marcos, certo? Falar da nossa confiança, do nosso respeito, estender ao doutor Malheiros, que está aqui, a seriedade, a todos os profissionais, que esses poucos não podem, de forma nenhuma, tirar a credibilidade dos muitos que são do bem e que buscam, com certeza, não só a prática da justiça, mas o cumprimento da lei. Não se faz, não se tem como se viver com certeza sem a presença do profissional, do advogado, né? A gente não pode generalizar, da mesma forma que na política, o momento de ojeriza que nós vivemos hoje, aí você vê a história aqui do doutor médico, certo? Vitor, que é, nessa casa, uma referência de trabalho. Nós temos a Polícia Militar aqui representada, como temos a Polícia Civil, como temos a OAB, então é uma casa de grandes representatividades e eu jamais entraria aqui em detalhes para generalizar, né, a presença desses profissionais na pessoa do senhor, que é outra referência. Obrigado. Então, tá? Muito obrigado. Fica aqui o meu respeito, né, e sempre à nossa disposição. E ainda com a permissão do nosso comandante Coronel Telhado, nosso presidente, de fazer essa saudação especial ao doutor Lorival, né? Esse convocado com convite está sempre por aqui, né? A secretaria dele... vai ser difícil alguém querer, né? Nós teremos aí uma mudança de governo. Perguntei isso ele agora há pouco. Governador que busca campanha para presidente, o vice-márcio que assume, certo? Mas uma certeza eu tenho, né? Secretaria de Assuntos Penitenciários, esse trabalhador aí. Esse trabalhador. E ele... e é sempre uma alegria poder estar com o senhor, agradecer sempre o atendimento em especial à nossa região, que comporta ali a maior população carcerária e, com certeza, a maior população de trabalhadores, de agentes, a sua atenção, o seu respeito a isso, né? O seu comprometimento. E, bem recente, eu estive com o diretor Medina, outra pessoa competente da nossa região e para o estado de São Paulo, e vi o trabalho desenvolvido ali da reforma de 300 carteiras escolares, carteiras das escolas estaduais que são destruídas e que vão, para não se perder, é enviada para o presidente Venceslau, e lá
os presos, através da serralheria, da madeireira, enfim, das fórmicas, são reformadas, e um outro trabalho que é o meio ambiente sustentável, que é a produção de mudas, não é verdade, para que a gente faça o reflorestamento, né? E aí eu estendo uma ideia que também não é só minha, que é do Dr. Lorival, né, que é muito importante, que é o uso do preso, né, para melhorar não só a vida dele, para uma reinserção na sociedade, mas de trabalhar, né, de realmente produzir. Então tem um trabalho muito bonito de recuperação, que a pessoa se sente realmente mas muito útil. Peço perdão por ter fugido do assunto, mas creio que ainda assim o mesmo, quando a gente tem a presença do Lorival, é sempre para agradecer. Então, senhor presidente, satisfeito, doutor Marcos, muito obrigado. Da mesma forma. Obrigado, senhores deputados. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Só para não ficar aí uma imagem errada, né? Na realidade, essa questão a gente está fazendo para todos os envolvidos do CONDEP, pretendo fazer para o Judiciário, para o promotor público, né? A respeito de se em algum momento a gente não identificou isso. De qualquer forma, queria fazer 2 comentários a respeito aí do que foi comentado. Eu acho que o trabalho do CONDEP em nenhum momento foi atrapalhado por essa questão, de jeito nenhum. Em relação à imagem, eu já discordo, eu acho que a imagem ficou arranhada, mas ele se recupera fácil porque ele é muito importante, mas ficou arranhada mesmo. E eu acho que o senhor falou a coisa mais importante aqui. Mais um assunto, né? Mais uma questão que eu queria deixar bem claro para os nobres deputados, para o presidente, né? O fato de ser voluntário ou não, na minha opinião, não tem a menor importância. Né? Se é voluntário ou não, se assumir a responsabilidade de participar, que participe. Se não, fique em casa. A outra coisa que eu gostaria de falar é que o senhor falou exatamente o que nós pretendemos. É uma reflexão sobre o CONDEP. Tá bom? E, para finalizar, volto a insistir. Não temos nada contra o CONDEP. Nós achamos super importante que o órgão se fortaleça, que permaneça independente. E só temos que refletir para que esse fato não aconteça mais aí, no futuro. É essa a ideia da CPI, propor aí uma reflexão. E, por último, senhor presidente, faço uma sugestão. Embora não tenha sido convocado ou convidado, né? Aliás, foi convidado só para acompanhar, está aqui, eu gostaria de ouvir, ainda que não pertencente aí aos trabalhos, o doutor Lorival, se ele tiver alguma questão que queira colocar para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhores deputados, quanto ao doutor Marcos da Costa, mais alguma coisa, deputada Betson? Sim, eu só queria lembrar aqui ao doutor Marcos que, além da Vossa Senhoria que foi convidada para participar aqui, trazer essas informações, nós também entendemos a importância não só da OAB. A gente fez requerimentos também para trazer representante da própria Alesp e do Executivo. E também lembrar que nós aqui estamos, CPI, o objeto da CPI é para que nós façamos as investigações sobre a Operação Ethos e não sobre o CONDEP. Não que o CONDEP não seja objeto também, pode ser aqui questionado, não há problema nenhum. É apenas a gente lembrar que é um membro do CONDEP, sempre eu quero deixar isso claro aqui, um membro do CONDEP que cometeu um ato criminoso. E acho, sim, permita discordar do coronel Camilo, acho, sim, importante destacar que são trabalhos voluntários. A gente sabe como hoje a sociedade é tão, infelizmente, numa sociedade tão capitalista e tão brutal, e muitas vezes, fazer um trabalho dessa envergadura de forma voluntária precisa ser saudado, precisa ser dignificado. Todo trabalho voluntário tem que ser dignificado. Não só aqueles que estão no CONDEP. Tem muita gente que faz trabalhos muito bons, espalhados por esse país afora, né? E que muitas vezes até deveria ser papel do poder público, mas o poder público não assume e acaba sendo assumido pelo cidadão comum. Então, é importante, sim, ressaltar que as pessoas estão ali por convicção, por entenderem que é importante estarem exercendo esse tipo de tarefa na defesa dos direitos humanos. Então, eu queria apenas fazer essa complementação aqui da minha fala. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Senhor presidente, só para um complemento, né, eu preciso agradecer, e esses dados são importantes, a região de onde eu venho, que é o Oeste Paulista, certo? Hoje é a mais segura do estado de São Paulo. Eu não poderia deixar de registrar do meu agradecimento na pessoa do coronel Telhado, do coronel Camilo, da digna Polícia Militar do Estado de São Paulo, de estender à Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque os dados lá, eles vêm caindo
E não é por causa, com certeza, os equipamentos são importantes, mas o ser humano é muito importante, e eu tinha que deixar esse registro, né, que essa é a boa notícia. Eu não mancharia de forma nenhuma, embora seja a nossa obrigação de fiscalizar, né, e de estar aqui, mas essa boa notícia precisa ser realmente propagada. Embora seja a área com o maior número, né, de presídios, é a área mais segura do Estado de São Paulo, devemos isso às nossas polícias. Fica aqui esse registro, né, dentro desses nossos trabalhos, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Antes de passar a palavra de ordem para o doutor Ulisses, quero registrar a presença do deputado Roberto Trípoli aqui nesse momento também. Seja bem-vindo, deputado. E constar a presença do secretário adjunto também dos Assuntos Penitenciários, doutor Luiz Carlos Catirce. Obrigado, doutor Luiz. E também do coronel Ernesto Puglia Neto. Coronel Ernesto, ele foi o antigo diretor de Direitos Humanos da Polícia Militar. E hoje também fez questão de estar na nossa reunião. Muito obrigado a todos os senhores. Doutor Ulisses, com a palavra. Só para cumprimentar, agradecer ao doutor Marcos, dizer que os esclarecimentos, estou plenamente satisfeito com os esclarecimentos que foram prestados. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ulisses. Mas, pela ordem, deputado Vitor Sapienza. Eu quero parabenizar o digno representante da OAB pelo objetivismo. Ele podia fazer um monte de demagogia, ele evitou e foi objetivo em todas as suas respostas. Parabéns. Muito obrigado. Deputada Beth? Eu queria apenas tratar da pauta da semana que vem, Pois antes não. de Vossa Excelência passar a palavra para o secretário. Eu só vou... O senhor pode adiantar. Eu ia falar em seguida isso. Eu vou passar, se não houver mais perguntas do doutor Marcos, eu vou passar as considerações finais dele, eu vou liberá-lo, porque ele deve ter outras atividades. E antes de nós ouvirmos o nosso, não convidado, mas o nosso presente secretário que fez, nós passamos alguns convites para várias entidades que quisessem participar, estar juntos, e o primeiro que compareceu de espontânea vontade foi o doutor Lorival Gomes. Então, acho que é até bom ouvi-lo, não só referente ao assunto, mas se algum deputado tiver alguma questão também quanto a assuntos penitenciários, nós poderíamos, se todos concordarem, tudo bem? Então, antes de prosseguirmos, doutor Marcos, eu passo a palavra ao senhor para as suas considerações finais. Deputado Telhado, quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que a ordem está à disposição sempre, não só dessa CPI, que é relevante, mas de outros trabalhos da casa, sempre buscando diálogo e reconhecendo essa casa como a verdadeira casa democrática do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, antes de liberar o senhor, falar o seguinte, eu queria corroborar as palavras do coronel Camilo, da deputada Beth e do senhor também. Essa CPI não tem intenção de atacar nenhum órgão, desmerecer qualquer órgão. Aliás, a nossa intenção é preservar os órgãos para que eles trabalhem da melhor maneira possível. E eu vejo com muita paridade hoje a situação da CONDEP com a situação da Polícia Militar. A CONDEP hoje tem um dos seus membros envolvidos com um crime organizado, o ex-membro, que causou um dano muito sério a essa organização, a esse conselho. Realmente é uma mácula terrível. E às vezes na Polícia Militar, com 90 mil homens, alguns cometem erros e toda a corporação paga por isso. Então hoje o CONDEP está sentindo na pele o que nós sentimos ao longo desses 39 anos, né, Camilo? Então, realmente o CONDEP não deve ser desvalorizado por causa do erro de um ou dois ou quem mais tenha sido envolvido, mas vamos citar um membro no momento. Como nenhuma organização deve passar por isso. As organizações não podem pagar por erros de seus membros. Seus membros que erram têm que ser localizados, julgados, culpados ou não, serão condenados ou não, conforme a situação. Então, fique bem claro essa situação aqui, jamais qualquer um de nós aqui tem intenção de prejudicar ninguém. Doutor Marcos, muito obrigado por sua presença. Essa casa está de portas abertas, nossos gabinetes, queridos, de todos os deputados aqui, estão sempre abertos para o senhor. Sucesso na missão. Obrigado. E conte conosco aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Lorival. Antes de passarmos a palavra ao doutor Lorival Gomes, eu também queria falar, a deputada Beth falou sobre a nossa próxima pauta da semana que vem. Eu estou pensando, nós marcamos a reunião para a próxima quarta-feira, tudo bem pelos senhores? É dia 7 de março, tudo bem? Alguém tem alguma coisa contrária? Tá? Quem serão os próximos chamados para a próxima reunião? Vocês têm a relação aí, por favor? Foram deliberados. Não, esse eu vou deixar por último, que é o Luiz Carlos. Cadê aquela relação que nós havíamos feito? Aquela sequência de trabalho? Não é nenhum desses. Não, é aquela pasta que nós temos a
Relação de trabalho. Não, não é. Lembra que nós temos feito uma relação por nomes? Então, cadê? Então, procura para mim, eu já vejo isso já. Lorival, por favor, venha mais perto da gente. Era o Rio, não, que você chamava? Era o Rio? Vê lá para mim. Ah, tá aqui, sim. Se os deputados, se todos os deputados estiverem de acordo, os próximos a serem chamados seriam o senhor Rildo Marques e o senhor René Ivo, que são presidente e vice-presidente de 2016 e 2018. E também não sei se seria o caso de chamá-los nesse dia também, a senhora Maria Nazaré e o senhor Wenderson, que são 2016 e 2018. O que vocês acham? Senhor presidente, eu queria só pedir uma gentileza para você. Por conta do horário, coincide também com a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou vice-presidente. Hoje mesmo eu não pude ir na comissão. Se puder, então, fazer duas oitivas. Vamos chamar o Rildo Marques e o René Ivo? Eu gostaria de pedir, então, para mim, tudo bem. Tudo bem, senhores? Chamamos, então, na próxima reunião, o senhor Rildo Marques de Oliveira e o senhor René Ivo Gonçalves, que são os presidentes do CONDEP, presidente e vice-presidente de 2016 a 2018. Tudo bem? Todos de acordo? Então, fica, acertado na próxima reunião, dia 7, é isso mesmo? Quarta-feira, 7 de março? É isso? Deixa eu ver aqui no meu celular, peraí. 7 de março. Então, no dia 7 de março, chamaremos o senhor Rildo Marques e o senhor René Ivo Gonçalves. Ok? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado senhor presidente, Ed Thomas. O doutor Lorival é informal, porque... Não, o doutor Lorival é informal, ele não foi convocado para a reunião, ele veio como convidado. Eu pensei no quórum, conversando com o coronel Camilo, né? Eu participo da CPI da pílula do câncer, da fosfetalolamina, né? E tem, né? Estão sendo ouvidos. Eu queria Tudo bem, pedir, gente, é uma reunião informal a partir de agora. Não há... Eu queria, antes do senhor sair, eu queria citar a presença aqui dos alunos oficiais da Polícia Militar que estão aqui presentes. Serão futuros oficiais da nossa polícia. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras. É um prazer tê-los aqui conosco, não só nessa casa, mas aqui na CPI. Hoje, exclusivamente aqui também, ouvindo o nosso secretário de Assuntos Penitenciários, o doutor Lorival Gomes. Se o senhor precisa sair, fique à vontade. Peço desculpa, doutor. Sempre bem-vindo. É uma outra CPI. Muito obrigado. Deputada Beth, que tem compromisso também. Isso, senhor Fique à vontade, deputada. Muito obrigado. Peço licença. Lembrando a todos que a nossa próxima reunião é dia 7 de março, quarta-feira, 14 horas. Obrigado. Tudo bem? Antes do doutor Lorival falar, só para os nossos alunos, essa CPI ela está visando a Operação Etos CONDEP. Foi uma operação que foram presos mais de 40 advogados que estariam envolvidos com o crime organizado. E nessa operação acabou se chegando ao senhor Luiz Carlos dos Santos, que todo mundo achava que era advogado, mas foi até confirmado que ele não é. Não sei se foi bacharel ou não. E ele era, então, vice-presidente do CONDEP, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa aqui do estado de São Paulo, o que agravou muito a situação, porque havia informações que ele não só passava, ele colaborava com o crime organizado recebendo dinheiro, mas ele inclusive repassava dados pessoais de homens e mulheres da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Administração Penitenciária, enfim, pessoas envolvidas com a segurança pública. Isso causou a mim, o coronel Camilo, uma preocupação muito grande, porque esse senhor Luiz Carlos Santos era um dos ferrenhos defensores de pessoas envolvidas com o crime que atacavam diretamente, principalmente a Polícia Militar. E quando da prisão dele ficou claramente entendido o porquê dessa postura dele. E nos trouxe a preocupação, quem indicou essa pessoa? Por que ele estaria lá? Tem mais alguém envolvido nessa operação? Foi esse motivo que levou a mim e ao coronel Camilo a solicitarmos essa CPI, que foi instalada, e agora nós estamos aqui conversando com algumas autoridades. Eu sou o presidente, o coronel Camilo é o relator, e ao final nós faremos um relatório de tudo que foi aqui proposto, dito, e iremos propor algumas medidas, sempre visando a melhoria do trabalho e a segurança de todos os cidadãos paulistas. Só para que vocês se localizem no que está acontecendo aqui, tá bom? Doutor Lorival Gomes, muito obrigado por estar presente aqui, ter aceito esse convite de estar conosco acompanhando aqui hoje essa CPI, e a palavra é sua, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite formulado pelo coronel Telhada, quero saudar aqui os deputados doutor Ulisses, deputado Vitor Sapienza, coronel Camilo. Quero saudar os representantes do CONDEP, na pessoa do Demitri. Demitri, seja bem-vindo, Demitri. Bom,
No ano de 2015, havia muitas denúncias contra a Secretaria, denúncias estas que iam para as comissões de direitos humanos de Brasília, ouvidoria de Brasília, judiciário, de que o sistema prisional era extremamente violento e que os presos estavam sendo maltratados, seja na assistência material, como torturas psicológicas. Toda operação tem uma certidão de nascimento. A Operação Ethos começou em maio de 2015, porque no dia 12 de maio de 2015 nós apreendemos uma carta, um salve, de um pavilhão para o outro, na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, e esse salve foi para nós o início da operação. Aí nós, da Secretaria, nos dedicamos de corpo e alma, junto com o GAECO, de Presidente Prudente, junto com a Polícia de Presidente Venceslau, para que os fatos fossem apurados e os responsáveis punidos. Eu vou ler para vocês a certidão de nascimento. Salve geral. Rua 4. Quando fala Rua 4, é o pavilhão 4. Que ao chegar essa em suas mãos, possa lhe encontrar com muita paz, saúde e harmonia, como também todos os seus familiares. Vamos aos assuntos. Os dois irmãos Gravatas, como vocês sabem, são advogados. Da 18 é o código da área DDD, que é a região de Presidente Prudente. Vanila e Davi são dois advogados irmãos, que estão nos direitos humanos do CONDEP. Teve um retorno do amigo lá, o Luiz Carlos do CONDEP. Ele está trabalhando com nós. Já foi autorizada a inclusão do nome dele na folha de pagamento no quadro dos Gravatas. Ficou acertado da seguinte forma: vai ganhar R$5.000 por mês e alguns trabalhos diferenciados. Vai ser acertado os bônus extra. A folha de pagamento era do PCC. Esse Luiz Carlos ajudou a colocar o CONDEP aqui em Venceslau. Como que ele ajudou a colocar? Fazendo reuniões com as famílias dos presos, crime organizado, mais bandidos, lá em Presidente Venceslau. A reunião era para ocorrer na Câmara Municipal e nós informamos o presidente da Câmara que isso aqui era reunião de crime organizado, ele impediu, mas saiu-se a passeata por Venceslau. Repetindo, esse Luiz Carlos ajudou a colocar o CONDEP aqui em Venceslau. Ocupa o cargo de ouvidor do CONDEP e tem grande influência no conselho que está dentro da Secretaria da Justiça. Essa pessoa agora, trabalhando para a família é PCC. Vai ser de grande importância, inclusive do projeto da Restrita com as filmagens de opressão no sistema. A Restrita é o grupo que cuida de difamar o sistema prisional. O Luiz Carlos vai poder ajudar não só a questão dos direitos dos presos, mas também com relação a alguns benefícios no fórum. Conhece muitos juízes, inclusive desembargadores. Eu avisei aos desembargadores que esse preso estava utilizando o nome dele. E, usando o nome desses desembargadores, ele mostrava para o crime organizado que ele era uma pessoa de enorme influência junto ao Poder Judiciário. Hoje, o objetivo principal é divulgar as opressões nas faculdades de todo o sistema. Faculdades são as penitenciárias. E a ideia seria minar o governo e a SAP com as filmagens que foram feitas nas cadeias. É para dar um salve geral nos JETs. JETs são aqueles que eles nomeiam como representantes em cada uma das unidades penais. Para carregar nas imagens. Se a cumbuca de boia vem cheia, é para jogar um pouco fora e mostrar que há pouco. Deixar lixo no pavilhão para mostrar que o local não tem condições para permanecer presos. Tem que ser bem orquestrado. Esse Luiz Carlos do CONDEP vai nos auxiliar, como foi feito aqui em Presidente Venceslau em dezembro. Reuniões, estamos organizando nas próximas audiências, que vão ser no dia 29 de maio, na Praia Grande. Seria feito no escritório da Defensoria Pública. E 24 de 6 de 2015 em São Paulo. Seria num auditório da Avenida 9 de Julho. A locação de um telão bem grande para passar as filmagens. É importante deixar todas as equipes de reportagens avisadas, elas que vão filmar os telões e divulgar as imagens para
para toda a rede nacional. Não será economizado moedas para essa situação. Então, o PCC estava investindo grande, investindo forte. E as moedas são dinheiros do tráfico, dinheiros de mortes. Tudo que for necessário de dinheiro pode ser usado, sem miséria. O quadro de gravatas também já foi avisado da prioridade deste projeto. Obrigado pelo empenho de todos, principalmente os gravatas Vanilla e Davi, que conseguiu esse novo integrante no quadro. Vale dizer que Luiz Carlos, usando as prerrogativas de representante do CONDEP, como elemento do CONDEP, ele angariou a confiança do crime organizado através de 2 advogados bandidos presos. E o pior hoje, caro coronel Telhado, caros deputados, é arrumar gente para combater crime organizado. Aqui em São Paulo são poucos, não vou divulgar um número, mas só posso adiantar para vocês, não enche uma mão. E nós participamos noite e dia e noite de combate ao crime organizado. Por quê? Porque a ideia do crime organizado não é apenas aquela de denegrir a imagem do sistema prisional. A ideia do crime organizado não é apenas de nomear esse ou aquele partido político quando ocorrer as eleições. A ideia do crime organizado também é eliminar as instituições que existem, que são instituições que oferecem segurança à população, que não oferecem segurança ao crime organizado. E as coisas começaram, isso aqui foi de 12 de maio de 2015, eu posso deixar para o senhor aqui, deputado? Muito obrigado. O original encontra-se nos autos, mas depois, aos poucos, esse é o encaminhamento que fizemos, que eu pedi para encaminhar o Lincoln, que é esse que o senhor está convidando. Perfeito. E depois disso, as coisas vão indo num crescente. Logo a seguir, um preso, eu não vou citar o nome dele, porque ele está na federal, não gosto de citar nomes de presos que são bandidos, eu gosto de falar o nome de Jesus, nome de Deus, nome da minha esposa, dos meus filhos, mas de bandido não, isso não me faz bem. Ele soltou uma carta assim, é uma carta codificada, o senhor vai ver, só letras e mais letras, mas a nossa equipe está preparada para fazer a interpretação e decifrar os códigos. É mais ou menos assim. Em primeiro lugar, um forte abraço cheio de paz, saúde e vitória. Meu parceiro, não sei se você se recorda daqueles dados de alguns funcionários. Então, no meio desses tem os dados do Luluzinha. O Luluzinha é diretor do BIG. O BIG é o CRP, Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes. Peço para você fazer o favor de estar direcionando esses dados para o nosso irmão Jadson Naldinho, com urgência. Ele já está no aguarde, se possível essa semana. Ele é final externa. Final externa, alguém que tem poder aqui fora de fazer o que quiser com o respaldo do núcleo central do crime organizado. Ele já sabe que isto vai chegar às mãos dele. Conto com vocês. É nós. Observação. Sobre o endereço do seu Kleber, você conseguiu? Bem, é isso. Aguardo o retorno. Assinado, Gomin. Vou dizer quem que é. Eric Gordão. Está na prisão federal. Bom, o que não podemos aceitar, viu, meu amigo Demetri, é que vocês não façam uma depuração naquilo lá que aceite bandidos. Eles serão para vocês sempre dóceis, carneirinhos, para nós grandes inimigos. São eles, ou através deles, ou com eles, que se mata PM, que se mata agentes. Isso é muito triste para nós. Nós tratamos todos os órgãos com grande respeito. Mas, lamentavelmente, nós somos tidos como opressores por aqueles até que não conhecem o nosso trabalho. Hoje terá uma reunião da Defensoria Pública para dizer que o preso é o santo e que nós somos o diabo. Você sabe dessa reunião. Essa inversão de valor, enquanto estiver na secretaria, não vou admitir, não vou aceitar. O CONDEP é um órgão sério, embora nunca conversei com a presidente, que já marcou 2 ou 3 audiências e lá não compareceu. Mas não adianta ser um órgão sério com um ou outro elemento que é bandido. Essa depuração, o comandante, estou aqui por isso, ela é interessante para todos, não só para nós, como também para o CONDEP. Não se pode admitir que uma ovelha negra
maldosa, estrague com o CONDEP, crie uma rejeição do CONDEP nos tempos jornal. Eu vou ser bem claro com vocês, o CONDEP não é bem visto por nós. A recíproca agora é verdadeira, porque nós nunca fomos bem vistos pelo CONDEP, infelizmente. Então, cria-se essas rusgas que não interessam a ninguém. Nós queremos viver de maneira harmônica com todos os órgãos de direitos humanos, com todas as pessoas que integram esse grupo de pessoas que querem, de fato, melhorar as condições dos presidiários. Então, eu faço essa proposta para você até como desabafo. A depuração é dentro de casa. Assim como a Polícia Militar depura, manda seus maus elementos embora, o sistema prisional depura, mandando seus maus elementos embora, que faça todos os órgãos, OAB, Defensoria Pública e outros. Eu fui ameaçado por um advogado, e esse advogado está ativo hoje na OAB. É muito difícil se expulsar alguém da OAB, lamentavelmente. Esse advogado seguiu minha vida com 2 bandidos, teve na minha cidade com bandidos, teve no fórum para me matar, não teve chance, não teve oportunidade. Está lá. É interessante para todos os órgãos, seja qual for, fazer a depuração. Fazendo a depuração, tenha credibilidade. Tendo credibilidade, terão mais e mais parceiros. Nós já evitamos mortes de juízes, porque nós recebemos a informação primeiro. Nós gostaríamos que o CONDEP também fizesse assim. Quando houver ameaça a alguém, que ajude a evitar essa morte. A vida de um membro do CONDEP, de um juiz, de um promotor, de um deputado e de um agente, ela tem o mesmo valor, não tem vida melhor que a outra, nem vida mais valiosa que a outra. Nós estamos num momento muito importante hoje, Coronel Telhada, Coronel Camilo, deputados, que é o momento da briga do crime organizado, porque nós sabemos que recentemente morreu um elemento em frente a um hotel aqui em São Paulo, morto por quem? Pelo crime organizado. Alguns falam, está sendo morto pela facção adversa, inimiga. Não. Está sendo morto pelo próprio crime organizado. Outros 3, informação que nós temos, morreram também. Os corpos não foram localizados. Morreu o baiano do rap, o Nado e o Batata. Esses 3, segundo consta, aí no mundo, eu não estou afirmando que morreram, mas é o que os presos do sistema prisional estão dizendo. Esses 3 também foram eliminados. Será que o crime organizado está fazendo depuração e nós não? Ou será que o crime organizado está queimando, está queimando seus arquivos? Eu acredito mais nessa opção. Por que eu acredito mais nessa opção? Quando morre um bandido considerado no meio do crime organizado, eles têm o luto deles. Ave Maria, um Pai Nosso, uma reza do crime, ou alguma coisa assim, ou 15 minutos sem jogar bola, 15 minutos sem fazer barulho, 15 minutos sem nada. Eles têm o luto. Das 168 prisões, nenhuma delas teve o luto pela morte de GG e pela morte de Paca. Então, por aí dá para se descobrir que eles estão se depurando nos interesses dele, com a violência deles e pelos motivos deles. E confesso para vocês que todas as forças públicas, os agentes públicos de São Paulo, todos os órgãos de segurança procuraram o Paca, procuraram o GG do Mangue, como se procura uma agulha no palheiro. Para nossa surpresa, ele morreu aqui em Aquirás, quando a gente achava que ele estava na Bolívia ou no Paraguai. GG do Mangue era o número 1 aqui fora. Era ele quem dava as cartas. Era ele quem dizia o que era para fazer. Era ele quem era o sintonia final da facção. É uma perda para a família, para nós não. Para nós é um inimigo a menos contra nós. Esse que morreu, o Vagnaldo, agora recentemente, era o cabelo duro. O período dele, cabelo duro. Na gíria do crime organizado, ele é o pé quebrado. O que é pé quebrado no crime organizado? Pé quebrado é o cara que tem poderes da facção criminosa, de toda organização criminosa, para exercer o poder de disciplina dentro e fora das prisões, podendo julgar,
condenar e executar a condenação. Morreu. É interessante para nós? É. Nenhuma vida que se perde é interessante, mas quando é o inimigo que vai, morto por inimigos, para nós é extremamente interessante, porque nós estamos aqui preservando vidas de gente boas. Então, o que nós buscamos enquanto secretaria? Parceria, mais parceria, parceria, mais parceria. Isso aqui, para mim, me faz mal, Coronel Telhada, falar de um membro do CONDEP, assim como eu ficaria muito triste, o CONDEP, falando de um membro da minha instituição. Mas eu quero dizer, viu, Demetrio, você que ficou como representante aqui, que nós estamos falando aqui do Luiz Carlos. Não estamos falando do CONDEP. Espero que nunca falemos do CONDEP. Espero que o CONDEP veja que os presos têm seus direitos e que nós, agentes públicos, cidadãos, funcionários, também temos os nossos. Nós ganhamos não é para bater, mas também não ganhamos para apanhar. Nós não ganhamos para matar, mas também não ganhamos para morrer. Se amanhã ou depois tiver alguém que vai fazer mal à instituição CONDEP ou a outra qualquer, tenha certeza, nós somos os primeiros a intervir e evitar. O que está sendo julgado não é o CONDEP. Está sendo julgado é a ação de um elemento integrante do CONDEP e com cartas brancas do CONDEP, de ofícios e mais ofícios da direção do CONDEP, autorizando o Luiz Carlos a fazer inspeções de prisão. Lógico, se vocês soubessem quem era ele, talvez não desse um ofício e muito menos consentiria que ele integrasse o grupo. Então, meu caro amigo deputado Telhada, Coronel Telhada, eu venho aqui porque isso interessa para nós. Interessa para nós enquanto cidadão, enquanto profissional do sistema prisional, né? Nós queremos defender o sistema penitenciário, queremos defender o sistema, os nossos funcionários, queremos defender a sociedade. Interessa para mim enquanto cidadão, porque o país já está uma porcaria em certos segmentos. Outros não podem seguir o mesmo caminho, e o CONDEP é um deles. Tem que fazer depuração, depuração e depuração. Cortar na carne, cortar na carne e cortar na carne. Só as instituições sérias serão respeitadas. As outras que não se comportarem serão eliminadas. Estou à disposição. Obrigado, doutor. Quero lembrar a todos aqui, os senhores e senhoras, que o doutor Lorival Gomes, ele desde 2006 está à frente da Secretaria de Administração Penitenciária. De 2006 a 2009 ele esteve como secretário adjunto do então secretário doutor Antônio Ferreira Pinto. Em 2009 ele assumiu de fato a secretaria e se encontra até hoje à frente dessa tão preocupante secretaria. Com a mudança de governo agora, eu sei que ele está cansado, a família dele exige a presença dele, mas nós vemos, dependendo da atitude do próximo governador, um lapso aí na Secretaria de Administração Penitenciária. Doutor, muito obrigado pela presença. O senhor nos trouxe aqui uma luz, que a gente vê na imprensa, a gente vê documentos, mas a gente não tem essa realidade que o senhor vive aí tão próximo ao crime organizado e da necessidade de a gente até aprimorar mais o trabalho da nossa CPI. Como disse o Demetrio, a importância do CONDEP, sem dúvida, é de suma importância, inclusive tê-los como aliado nessa luta, porque se o CONDEP tem interesse nos direitos humanos, tenho certeza que tem interesse no interesse dos direitos dos agentes, dos policiais também. Então, é uma entidade que tem que ser mantida e preservada e tem que ser extirpado qualquer indivíduo que faça o que o Luiz Carlos dos Santos fez. Pela ordem, senhor presidente. Coronel Camilo, pela ordem. Bom, primeiramente aí eu queria repetir as suas palavras, a sua forma, né? Não as palavras, viu, secretário, mas a forma que o senhor usou. Eu vou dizer para o senhor o seguinte: parabéns, parabéns e parabéns. Conheço aí, fizemos um trabalho forte, eu no comando geral, o senhor já secretário da Administração Penitenciária, esse trabalho conjunto da Polícia Militar pelo Estado de São Paulo, através da sua informação, da sua vontade de fazer, da sua disposição, do seu conhecimento, ele assumiu aí a direção, viu, Telhada, da Secretaria, mas ele está no sistema desde 1971. Sim, ele começou lá. Né? Eu jogava jogava bolinha de gude ainda, o senhor já estava lá na Secretaria. Era moleque. Era bolinha de gude. Né? Agora não tem mais isso, né? Agora é videogame, mas
Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelas muitas informações que o senhor trouxe à Polícia Militar de São Paulo, ao Choque, à Rota, à nossa área de inteligência, junto com o Ministério Público e com outras polícias, que a gente evitou grandes problemas, e o senhor sabe disso. O senhor é uma pessoa que vai para casa e, pode ter certeza, dorme com a consciência tranquila, porque o que o senhor evitou de morte nesse estado de São Paulo, fora em outros estados, eu sou testemunho disso, como comandante-geral, e participei de reuniões aí importantes. E o senhor, não só nesses, mas em momentos sérios da polícia, como os ataques de 2006, né, em que a gente trocou bastante informações, eu ainda era major, mas a Secretaria já teve papel fundamental aí contra aqueles ataques. A forma de agir do Gabinete de Gestão Integrada foi muito pautado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Como agir e como fazer frente a esse grande problema que era novo naquele momento, né? Então, parabéns. Eu coloco à disposição aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo. Aquilo que a gente puder fazer, que nós pudermos propor de projetos, de leis, de ação, de moções, né, que possa ajudar o seu trabalho, né? Eu não diria tornar mais fácil, porque eu acho que é difícil disso acontecer, mas que a gente pudesse ajudar aí nessa grande empreitada, o senhor conte com a gente por aqui. E repito, parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Coronel Camilo. Mais alguns deputados? Deputado Vitor Sapienza. Estou assustado com o teu relato. O senhor não viu nada ainda? Não sou da área, estou participando, em especial convite do Coronel Telhada. Tenho lidado com outro tipo de bandido. Eu fui delegado tributário. Sei o que é uma penitenciária. Eu tenho uma ideia, só para quebrar um pouco a seriedade. Eu fui assessor do Delfim Neto. E um belo dia eu cheguei a ele, eu estou dizendo isso porque o Ed Tomás fez alguma coisa que me fez voltar ao passado. Eu sempre fui inquieto. O Coronel Telhada está empreendendo, está vendo que eu não consigo ficar quieto, né? Eu cheguei para o Delfim e falei, Delfim, ele era secretário da Fazenda, nós podíamos aproveitar os presos de uma forma mais inteligente. O que é que você pensa? Vamos arrumar um pouco de madeira e vamos fazer com que eles façam cadeiras para as escolas. Ele falou, pô, boa ideia. Deu um pulo na penitenciária de São Paulo e leva a tua ideia. Eu fui, alguém esqueceu de falar que eu era da Secretaria da Fazenda, me colocaram para participar da Comissão Central de Compras. Eu estava prestando atenção. Meu avô foi macarroneiro. Belo momento, estavam discutindo fábrica de padaria e fábrica de macarrão. Eu falei, olha, esse equipamento pode também servir para isso. Dei palpite, uma coisa que não tinha que ficar quieto. Em resumo, depois de meia hora, estava com dois caras com metralhadora, explicando para os presos como é que se fazia macarrão. Eu falei, pô, mas eu vim aqui para discutir uma outra coisa. Então, dentro desse quadro, mas hoje eu saio daqui assustado com o seu relato. Mas parabéns pela forma como o senhor transmitiu isso para o Coronel Telhada, tá? Pela ordem, presidente. Pela ordem, doutor Ulisses. Para agradecer a presença do nobre secretário, dizer que eu também saio estarrecido com essas informações, que a gente não tem só através da imprensa, entende? A profundidade, a gravidade, né, da ação do crime organizado. Indiscutivelmente é assustador, né, a gente sentir essa insegurança total em que vivemos, né, em nossas cidades, em nossas atividades. Então, parabéns pelo seu trabalho e que continue o senhor mais algum tempo à frente dessa secretaria de tão grande importância para nós. Muito obrigado. Pela ordem, doutor Lorival Gomes. Bom, eu não vim trazer para vocês assim algo que pudesse assustar. Eu vim mostrar para vocês o belo trabalho que as polícias de São Paulo, os órgãos fazem aqui em São Paulo. Essa ação que está ocorrendo, que poucos sabem, né? Eu não posso dizer, fulano, beltrano, ciclano estão mortos porque não achou o corpo. Nós temos informação de presos. É só para mostrar o quanto a segurança pública de São Paulo é importante e boa. Muitas coisas são feitas
poucas ou quase nada divulgadas, das coisas boas. Às vezes divulga-se determinados erros ou mazelas que não fizemos. Nessa linha do deputado Ed Thomas, quem ficou sabendo que nas férias de fevereiro, janeiro, fevereiro, nós pintamos 82 escolas públicas? Ninguém. E o potencial nosso, nós sempre fazemos uma proposta, o mato está crescendo em todas as cidades. Nós temos mão de obra. Paga um pouquinho para eles. E eles vão fazer o corte do mato com excelente qualidade, sem nenhum aborrecimento à comunidade. Nós temos muita coisa para oferecer e já fizemos muito. Mas eu diria, aqui em São Paulo, nós ficamos sabendo tudo porque nós vamos atrás. Isso que está acontecendo aí, sobre acerto de contas do próprio crime organizado, é algo que não causa nenhum mal para a sociedade. Nenhum, absolutamente nenhum. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lorival Gomes, nosso secretário de Assuntos Penitenciários. Agradeço muito a presença e também quero parabenizar o senhor e toda a sua equipe pelo excelente serviço que o senhor tem realizado e pelo apoio que o senhor sempre tem dado à nossa casa, ao nosso mandato. E, apesar do senhor estar cansado, eu espero que o senhor continue conosco nessa missão, mas Deus proverá e parabéns por tudo, viu? Obrigado. Senhores deputados, acho que está esgotado o assunto, não havendo, pois não, deputado. Só para não perder, viu? Queria agradecer também a presença do Dimitri aqui, viu, Dimitri? Obrigado, e você será uma peça fundamental aí do nosso trabalho, viu, Dimitri? Esteja como aliado com a gente aqui, porque nós estamos aqui de braços abertos também, tenha certeza disso, viu? Senhores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Isso aqui é seu. Olha, isso aqui são os documentos que ele apresentou. Amém. Doutor, obrigado, viu? O doutor tem mais de 80 anos, opera toda semana, ele é médico, lá do interior, opera toda semana, é um grande amigo. Obrigado, Ivan. Você esclareceu muito.